Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro Os Mensageiros e hoje nós vamos ver o capítulo de número 5, que vem sob o título Ouvindo Instruções. Eu quero começar esse vídeo, meus queridos, explicando para vocês que vocês vão ouvir aí sons por trás, sons externos. Vai ter talvez barulho de construção, criança brincando, gente falando. E por que isso está acontecendo, gente? Porque anteriormente eu gravava os vídeos à noite, de madrugada, tá? E como eu já comentei com vocês aqui no canal Universo da Mulher, eu tenho um grave problema ósseo e a minha saúde está se agravando um pouco mais. Então a gravação de madrugada para mim está me prejudicando bastante, porque eu vou descansar às vezes só muito quase de manhã. Então eu peço perdão para vocês que a partir de agora vai ser feitas as gravações durante o dia e aí todos os sons externos vão sair, porque a minha vizinhança aqui é bem barulhenta, tá? Tem criança, tem sempre alguém construindo alguma coisa, tem barulho de gente conversando, tem gritaria às vezes, então eu peço a compreensão de vocês, ok? Vocês sabem que o meu trabalho aqui é amoroso, é sincero, é para partilhar com vocês aquilo que há de bom, mas infelizmente vão ter sons por trás, tá bom? Porque eu preciso preservar um pouquinho a minha saúde também. Eu preciso dormir na madrugada, né? Que às vezes madrugada, muito tarde da madrugada ainda tem barulho e eu espero os barulhos acabarem. Então vai ter às vezes até cachorrinho latindo, tá bom? Mas a boa vontade permanece. Então eu vou fazer a leitura aqui do nosso material e posteriormente eu teço breves comentários. E estejam preparados, porque a partir de agora as gravações serão feitas com sons externos, ok, meus queridos? Peço a compreensão de todos vocês e agradeço a companhia de sempre. Então André Luiz começa nos dizendo: no grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade sem excitação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos, nesta reunião, grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta,
Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indizíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificantes. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual e sim promovendo um movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera das vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos esmagadora percentagem de habitantes da Terra, não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições das almas. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material.
Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe, em país algum, preparo espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo, revelará as necessidades de cima, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrestres, do superior ou inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral dos problemas. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo geral de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados a retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta a perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores,
Precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexplicável espanto. Então, pessoal, olha só que interessante esse capítulo. O livro Os Mensageiros foi escrito na década de 40, pelas mãos preciosas do nosso querido Chico, sua psicografia, onde o nosso querido André Luiz trouxe essas mensagens, esse livro maravilhoso aqui para nos instruir, continuar nos instruindo dentro da série da vida no mundo espiritual, não é? Toda escrita por ele. E nós percebemos aqui que mesmo tendo sido escrito na década de 40, o quanto esse capítulo vem de encontro ao momento atual que nós vivemos, não é mesmo? Porque as religiões continuam se debatendo, cada uma quer ter mais certeza que a outra, não compreendem que, na verdade, todas as religiões levam ao poder divino e que cada ser está preparado para continuar por um único caminho ou por vários caminhos. Depende sempre da escolha de cada um. E a divindade, ela age de multiformas. O poder divino está disposto para todos nós, independente se sejamos católicos, espíritas, umbandistas, protestantes, que no caso são os evangélicos, e enfim, as mais diversas religiosidades. Porque se nós estivermos com os nossos corações sinceros, agindo conforme a caridade explicada pelo Cristo, nós vamos estar dentro daquilo que a divindade deseja para nós. Estaremos buscando a nossa evolução de forma correta. Agora, o que Telésforo fala aqui em seus comentários, nessa aula maravilhosa dada por ele, é que, infelizmente, as religiões ficam determinando certos comportamentos que não condizem com a evolução humana, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos debilidades e todos nós precisamos auxiliar uns aos outros, independente ainda das dificuldades, das nossas debilidades, porque todos as temos. Se nós ficarmos esperando apenas o momento em que estivermos perfeitos para servir, nós não vamos servir, porque todos temos debilidades, defeitos e circunstâncias que precisamos ainda sanar nas nossas vidas. Sombras que precisam ser curadas ainda, que precisam ser resgatadas ainda, débitos que nós precisamos ainda ressarcir. Contudo, quanto mais nós servimos uns aos outros, e existem milhares de formas de servirmos, quanto mais fazemos a caridade, mais nós recebemos as graças divinas, mais nós evoluímos. Nós podemos servir com a nossa palavra, nós podemos servir com a nossa escuta compassiva, nós podemos servir numa casa espiritualista, numa casa espírita, numa casa umbandista, enfim, independente da religiosidade, se estivermos servindo, é o que basta, é o que importa, e servindo com sinceridade aos nossos irmãos, e é isso que eles então estão aqui propondo. A liderança, no caso aqui, Aniceto, e a palavra de Telésforo vem trazendo essa explicação, que importa servir, porque geralmente servir não é fácil, gente. Muitos querem participar das vidas espiritualistas, querem se dizer espiritualistas, mas na hora de servir, às vezes as pessoas dão para trás. Então o importante é servir. Há muitas dificuldades pelos caminhos. Como você pode ver, por exemplo, aqui a minha gravação nesse momento. Eu estou fazendo a gravação para vocês com todos esses sons externos. A minha vida aqui é assim diariamente. Todos esses sons externos. E eu tenho que optar e escolher por fazer o meu melhor, dentro da condição na qual eu vivo. Então, as lutas e as dificuldades não podem ser tropeços para que nós não sirvamos. Que a gente possa avaliar esse capítulo e trazer para a nossa realidade também. Servir, não é? Porque, como diz Telésforo, aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade.
servir, mais do que trabalhar, mais do que se dizer participante de uma casa que sirva, mas fazer com boa vontade, não é? Independente das lutas e dificuldades. Assim, então, meus queridos, eu vou me despedindo de vocês por hoje, agradecendo a sua compreensão, pedindo perdão novamente pelos sons externos, mas que, infelizmente, a partir de agora, eles vão sempre estar nas nossas gravações, devido às questões que eu disse para vocês, que eu preciso preservar um pouco o meu descanso, não é mesmo? Para poder me recuperar um pouco mais, porque volta por meio eu tenho as crises, não é? E nesse momento eu estou passando por uma crise e conforme eu vou então me expondo às dificuldades da madrugada, vai ficando cada vez mais debilitada a minha saúde, não é? Então eu creio que vocês, meus amigos queridos, minhas amigas queridas, vão compreender, vão assimilar e vão me apoiar. Agora, caso vocês achem que eu não devo mais fazer as gravações porque os sons externos atrapalham, me digam aqui nos comentários, ok? Mas eu quero continuar servindo a todos vocês e cumprindo com os meus compromissos com vocês. Deixo então um grande beijo no coração de todos vocês, desejando ótimas reflexões, convidando-os ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer as partilhas do ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as terças-feiras, através da oferta do trabalho terapêutico que eu tenho feito ali, pela nossa série Rebordando Linhas Ancestrais, um trabalho feito a partir do bordado, ofertado para as nossas queridas amigas e irmãs, sempre nas terças às 19 horas, todas as quartas-feiras, quando nós nos reunimos em torno do Evangelho no lar, para recebermos a presença de Jesus e toda a espiritualidade superior abençoando as nossas casas, os nossos queridos e a nós mesmos, todas as quintas-feiras às 18h30, para que nós possamos fazer os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para que nós possamos então receber os eflúvios da espiritualidade superior. Desejo então que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito querida, Jesus Cristo, nosso amigo sempre fiel, nosso mestre amado, e os benfeitores espirituais que sempre estão conosco, continuem todos nos estimulando ao bem e ao nosso crescimento e evolução espiritual, como eles sempre fazem, e que nós, com gratidão, boa vontade, compreensão e prática daquilo que temos aprendido, possamos prosseguir no dia a dia, fazendo a nossa parte. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia sobre os nossos caminhos sempre.